A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Vou ministrar agora aqui a aula da lição número 3 da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2019. Essa lição aí que traz como título A Natureza dos Demônios, Agentes da Maldade e do Mundo Espiritual. Isso mesmo, né? A gente vai estudar sobre os demônios na aula de hoje. A gente está estudando aí a revista que fala de batalha espiritual. Então, na aula anterior, nós estudamos sobre os anjos. E essa parte aqui do estudo dos demônios, que é chamado de demonologia, ela é um subtópico de angelologia, que foi da aula anterior. Então, a gente considera, né, esses dois temas dentro de uma disciplina só. A gente vê os anjos que estão a serviço de Deus e os anjos caídos, que são os demônios. A gente vai, né, estudar esses dois seres espirituais. E nessa aula nós vamos estudar sobre os demônios. A gente sabe que esse estudo não é um estudo assim fácil, não é um estudo que é muito explorado. Na verdade, acontece dois extremos, né? Como quase todos os temas dentro de batalha espiritual, sempre tem dois extremos. Aquele extremo onde as pessoas não acreditam, então nem sequer falam desse tema, e o outro extremo onde há uma ênfase muito grande. Então a gente observa nas igrejas de hoje, né, algumas igrejas que praticamente ignoram a questão dos demônios, dizem que não existe, que às vezes a questão de ter alguém endemoniado é porque tem um problema mental, né, e não tem nada a ver com possessão demoníaca. Então ignora, diz que isso só foi na época de Jesus e que não existe nos dias de hoje. Do outro lado, a gente tem um grupo cristão evangélico que enfatiza demais a questão dos demônios e os seus cultos são, às vezes, sessões de exorcismo do começo ao fim e, enfim, acaba que não tem pregação da palavra, só tem expulsão de demônios. Então a gente tem dois extremos que devem ser evitados. E a ideia dessa aula é que nós possamos ver dentro da Bíblia, aqui, evitando ao máximo especulações, para que nós possamos entender sobre esse assunto e manter um equilíbrio, né, e não ficar aí tendendo para um ou outro extremo em relação a esse tema. Então, essa aula aqui vai ser ministrada com um slide em PowerPoint que você pode baixar no site do EBD em Foco. Além do slide, tem um subsídio em PDF, né? E temos aí também cursos de capacitação para professores da EBD, tudo dentro do site do EBD em Foco. Bem, se você não conseguir baixar o slide completo e não ter acesso ao slide lá dentro do site, eu resolvi colocar aqui no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, né? Eu vou colocar aqui abaixo do vídeo, na descrição aí do vídeo, o link para baixar o tópico 1 desse slide aqui. Somente o tópico 1, para você ver a qualidade e também para você ver algo que eu acrescentei em relação ao slide postado no site. Então eu acrescentei algumas coisas. Eu costumo não acrescentar nada além da revista. Quem assiste a aula aqui do canal do EBD em Foco sabe que a gente segue 100% a revista, mas nessa aula eu achei necessário fazer alguns acréscimos de alguns versículos bíblicos aí, e eu deixei, por esse motivo, por causa desses acréscimos, eu coloquei o tópico 1, aí fiz os acréscimos no tópico 1, para você baixar. Vamos supor que você baixou o slide lá no site. Baixe esse tópico 1 que está aqui, caso você queira colocar esses acréscimos no slide que você já baixou lá. Então tá aí o link do tópico 1 para você baixar. Né? E a aula aqui vai cobrir todos os tópicos. Então vamos lá. Eu quero falar um pouco também dos livros que eu estudei sobre esse tema. É algo rápido aqui. Né? Um livro que eu indico muito é esse aí, Introdução à Demonologia. Sensacional esse livro, muito bom mesmo. Eu vou fazer um vídeo resumindo ele, então já estou prometendo isso aqui, né, para quem está assistindo, acompanhando. Na verdade, eu tenho a ideia de fazer aí vários vídeos resumindo livros, né, e eu gostei muito. Introdução à Demonologia, que pena que eu não li ele antes da lição 1. Eu li ele depois que eu ministrei a lição 2, que eu fui ler esse livro, e ele tirou muitas dúvidas. É um livro que eu indico muito, né, e fica atento que eu vou fazer um resumo dele aí. Né. Na aula de hoje eu vou usar bastante esse livro. Tem esse outro, Desmascarando Satanás, também é um livro muito bom, que aborda de forma bem bíblica, né, a questão, né, do diabo, né, a questão de possessões demoníacas. Então isso aí a gente vai estudar mais na frente, é muito bom. E também outros livros aqui que eu usei para estudar, esse Batalha Espiritual, do Pasquale Piragini. No caso, ele é um livro bem básico, é introdutório,
mas é bom também para quem está estudando essa lição. E um livro de teologia sistemática que eu usei foi o Wayne Grudem, mas tem outros também, e esse também de doutrinas bíblicas do Meyer Perlman também fala desse assunto, angelologia, demonologia. Então, assim, são livros que são recomendados para professor da escola dominical, seja qual for o tema. Então, eu incentivo a leitura dos livros. Se você lê esses livros, eu tenho certeza que você vai melhorar muito a sua aula. São livros que eu estudo. Além desses livros, eu também dei uma estudada no comentário do Hernandes Dias Lopes e do Champlin. Então, são dois comentários que eu recomendo também, né, que são bem bíblicos e a gente consegue extrair muita coisa boa aí para os comentários das nossas lições. Se você tiver alguma sugestão de livro, de comentário bíblico, coloque aí no comentário do vídeo, né, que aí você compartilha com todos os que estão assistindo. Vamos lá. O textuário diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9. Então aqui uma passagem de Apocalipse, uma passagem bem complicada. Esse capítulo não é um capítulo fácil, mas é um capítulo muito importante para entender todo o livro de Apocalipse. E a gente vai falar um pouco nessa passagem mais na frente. Verdade prática: os demônios são os anjos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. A leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, também, né, que está dentro da passagem que a gente leu agora. E essa passagem aqui eu recomendo você dar uma estudada nesse capítulo 12, todo o capítulo 12, ver os comentários, para entender o contexto aqui, né, o contexto da grande tribulação, perseguição à igreja e a Israel. Né? Então, assim, nesse capítulo 12 a gente vê que a grande tribulação não vai ser uma batalha, algo que vai acontecer somente na terra, mas também no mundo espiritual. O mundo espiritual vai estar em guerra, então é muito importante por causa disso, porque a gente entende um pouco esse lado, né, da batalha que vai acontecer na época da grande tribulação. Então essa passagem ela é muito importante, esclarece muita coisa sobre os últimos tempos. Né? E a gente vai debater aqui mais na frente sobre essa questão dessa guerra aqui, entre Miguel e esse dragão. Né? Então essa passagem aqui suponho que você já leu, a gente vai avançar um pouco aqui, né, para ganhar um pouco de tempo aqui no vídeo. Vamos partir logo para a nossa introdução. A introdução diz assim: a demonologia é uma parte da angelologia, a doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis. Então, como eu já falei, né, são temas estudados juntos aí, né, e a presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e os objetivos dos demônios e do seu maioral. Então a gente vai estudar aí, né, sobre a questão dos demônios e a sua influência, né, como que ele age, né, ou seja, qual é o objetivo dele. A gente já sabe, mas a gente tem que estudar isso mais profundamente. Tópico 1, a origem dos demônios. Os anjos caídos e os demônios. Eles são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após sua rebelião contra Deus. Então, Satanás, a gente vai ver aí mais na frente, né, o que significa esse nome. É o maioral deles, é o líder, é o chefe, e os que seguiram ele nessa rebelião contra Deus são os demônios. Na verdade, há alguns teólogos que vão dizer que não sabe dizer, assim, a Bíblia não dá detalhes sobre a origem dos demônios. No entanto, a gente vai ver algumas passagens que dão aqui uma pista, né? Ou seja, quem são eles, de onde eles vieram e quais são os seus propósitos. Então, mas a origem deles não é algo tão claro nas Escrituras, mas a gente consegue tirar alguma coisa aí. Né? Claro, evitando todo tipo de especulação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, o escritor da revista cita uns livros aqui, né, que muitos usam esses livros para fazer esse estudo. São livros da tradição judaica, né, que vai descrever aí na época, naquele período interbíblico, surge uma literatura apocalíptica. Né, e aí tem os oráculos siblinos e o livro de Enoque, dentre outros livros. São livros que não são considerados aí inspirados pelo Espírito Santo, por isso a gente não pode usar eles como base para fazer esse estudo. Então é citado aqui só para conhecimento, mas a gente não vai fazer nenhum comentário acerca desses livros aqui nessa aula. Então é isso que eu estou querendo dizer, né? Evitar esse tipo de especulação. A expulsão do querubim ungido.
No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito, em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simetria. Olha só o que diz Ezequiel 28:14. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Essa profecia de Ezequiel 28, ela vai falar ali para o rei de Tiro, né? O rei de Tiro, e é uma profecia para um rei, para um homem. No entanto, começa a entrar nessa profecia elementos que parecem não encaixar muito para um ser humano, quando chama ele de querubim ungido. Então, alguns teólogos vão interpretar Ezequiel 28, alguns versículos aí, né, dessa parte de Ezequiel 28, assim, não é todo o capítulo, né, só alguns versículos, que vão fazer uma referência a Satanás antes da queda. Ou seja, alguns teólogos entendem, alguns teólogos vão interpretar que essa profecia não era apenas para o rei de Tiro, mas era uma profecia, né? Ou seja, era Deus revelando na sua palavra como que o diabo, né, ele se rebelou, ou seja, que ele era um anjo, ele era um querubim, e ele estava no céu, ele tinha ali uma certa autoridade, uma certa importância, mas ele se exaltou, né, e aí ele foi expulso do céu. Alguns vão dizer que a profecia ela está nesse sentido, ela é literal, ou seja, está fazendo referência de fato a esse querubim. De acordo com o contexto da época, né, na Mesopotâmia, naquelas regiões ali, existia adoração a uma deusa chamada Istar. E essa deusa ela tinha um formato de um anjo, de um querubim. Ela tinha asas, né, tinha pés de animais e tinha estrelas ali, né? Ou seja, essa é uma imagem real que foi encontrada, né, ali em escavações. Então aqui a gente tem uma representação do que seria essa deusa Istar, né? E aí, de acordo com a cultura da época, os reis pagãos eles eram considerados deuses, ou seja, eles se consideravam deuses e o povo considerava eles deuses. Claro que o povo de Deus não fazia isso, sabia que eram seres humanos normais. No entanto, por trás de todo rei pagão daquela época, sempre tinha um espírito maligno. Satanás usava essa ocasião, né? Ou seja, já que eles se consideravam deuses e por trás tinha o espírito maligno, a Bíblia sempre vai fazer essa ligação, né, da idolatria que acontecia com a adoração de imagens e por trás tinha ali a questão de demônios, né? Então, por esse contexto, alguns interpretam, não é algo conclusivo, não é algo conclusivo, mas alguns usam esse contexto da época dos deuses, da época que eles adoravam, para dizer que aqui, quando ele fala querubim, ele está realmente falando de, né, um querubim que estava no céu e que caiu, que foi, né, expulso do céu, e aí usa aí a referência a essa deusa Istar. Pode ser que o profeta tinha em mente isso ou não, né, mas existe essa relação. Continuando aqui, Isaías 14 também fala disso aí. Então, como eu falei aqui no começo da aula, vamos evitar especulação, mas não vamos ignorar aí os fatos e o contexto da época, né? Então a gente está tentando buscar aí também o que acontecia naquela época com relação à adoração aos deuses. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Em Isaías 14, a gente tem uma profecia contra o rei da Babilônia. Então aqui já é um outro rei, né, um rei da Babilônia, que ele está aí recebendo uma profecia de juízo, no entanto faz referência também a ele como se ele fosse ali um anjo que estivesse no céu e foi derrubado. Então alguns intérpretes vão dizer que não, a profecia é somente para o rei mesmo, não tem nada a ver com o anjo que está no céu. Outros vão falar, não, é para os dois, é para o rei, no entanto serve também para essa questão da queda de Lúcifer. E mais uma vez eu quero fazer uma referência a Istar, que ela era chamada de estrela da manhã, ou seja, era a deusa e personificação da própria feminilidade, assim como deusa do amor. E se você observar, algumas traduções vão colocar aí filho da alva, vão traduzir como estrela da manhã, ou seja, uma referência, uma provável referência a essa deusa da Mesopotâmia. Então, ou seja,
de acordo com o contexto da época, pode ser que a profecia esteja se referindo realmente a Lúcifer, ou seja, realmente a um anjo que se rebelou lá no céu e deixou, se exaltou e foi expulso, né? E ele era identificado também como essa deusa da Mesopotâmia, Estar, que por trás de todos os deuses tinham sim demônios agindo ali naquela época, né? E tem também nos dias de hoje. Mais um paralelo que eu quero mostrar aqui é com Lucas 10. O paralelo com Lucas 10 é bem interessante. Jesus, quando ele manda os 70 discípulos ali para evangelizar, ele fala o seguinte: portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Porque Jesus está falando das cidades que eles saíram para evangelizar, Cafarnaum, e dentre outras cidades. E quando a gente compara, né, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Deixa eu só voltar aqui. De onde Jesus tirou a ideia de fazer uma referência a Tiro e Sidom? Jesus está profetizando, está proferindo, vou colocar assim, uma palavra de juízo àquelas cidades que estavam sendo evangelizadas e não estavam recebendo a palavra. Então Jesus está proferindo a palavra de juízo. E Jesus compara elas com Tiro e Sidom. E fala que em Tiro e Sidom, se tivesse realizado esses milagres lá, eles teriam recebido. Né? Ou seja, vai ter menos rigor para eles do que para vocês. Jesus tira isso de onde? Olha só a profecia ali de Ezequiel 28. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E mais embaixo, no versículo 12. No versículo 21 ele fala: filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom. Ou seja, será que Jesus tinha em mente essa passagem de Ezequiel? Será que Jesus estava lembrando dessa passagem quando ele proferiu essas palavras? Mais na frente, vamos ver um paralelo aqui com Lucas 10. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até ao inferno serás abatida. Olha só, aqui é o versículo 14 e aqui é o versículo 15. Jesus falando de Cafarnaum. Te levantaste até o céu, te exaltaste, queres ser melhor do que os outros, mas até o inferno serás abatida. Olha só o paralelo com Isaías. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, 15. Então, tem um certo paralelo. Parece que quando Jesus proferiu essa palavra a Cafarnaum, ele tinha em mente o que foi feito aqui, né? Ou seja, o que foi falado nessa profecia em Isaías. E mais na frente, Jesus fala assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. A gente vai falar desse versículo mais na frente, mas esse é o contexto onde Jesus está falando que viu Satanás cair como um raio do céu. Ou seja, esse contexto esses versículos aí que fala de levantar até o céu, ser abatido até o inferno, que é paralelo com Isaías. O pecado da soberba que Paulo cita lá em Timóteo, 1 Timóteo 3,6, ele fala assim, não pode ser recém-convertido, ele está falando do obreiro, né? Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. De onde Paulo tirou a ideia de que o pecado do diabo foi a soberba? Será que Paulo estava lembrando de Isaías 14,13? Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Olha só, será que Paulo estava lembrando ou será que ele recebeu uma revelação divina, separada dessa revelação aqui de Isaías? Ou seja, que também é divina, né? Então, fica a dúvida aí. Será que essas passagens aqui elas realmente estão interligadas? Será que Paulo sabia que o pecado de Satanás, o pecado do diabo foi a soberba, por revelação, uma revelação extra que ele teve, ou porque ele leu Isaías 14,13 e entendeu e interpretou que aqui em Isaías estava falando realmente do diabo quando ele estava no céu como um anjo de Deus, um querubim ungido. Então fica aí essas passagens para nós estudarmos. Não vou tirar nenhuma conclusão aqui, mas assim, os teólogos se dividem entre dizer que a profecia era somente para o rei, ou era para o rei e também para o diabo. Com sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião. Ou seja, o comentarista da revista vai defender a ideia de que realmente está falando da queda de Satanás. E aqui, e uma parte deles continua na prisão. Pedro, na 2 Pedro 2,4, vai falar: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno
prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Essa passagem de Pedro está falando de falsos profetas, né, que eles serão punidos, e está falando assim, ó, se Deus não poupou os anjos, imagina vocês que estão, né, trazendo heresias para a igreja. E aí ele vai dizer aqui que uma parte dos anjos ficaram presos ali, reservados para juízo. Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essas passagens bíblicas podem apontar sua origem. Olha só como até mesmo o comentarista da revista fica, né, meio que em cima do muro. Ele não chega a uma conclusão definitiva aqui. Ele fala que pode ser que essas passagens aí, né, de Isaías 14, Ezequiel 28, estão falando da origem realmente dos demônios, que foi a queda deles ali do céu. Então vamos, né, anjos que caíram. Demônios na cultura pagã. A palavra demônio, né, ela vinha aí do grego daimônio, significa demônio, um deus, uma divindade. Ou seja, de acordo com os gregos, os demônios eram seres espirituais que tinham um certo poder, né, e eles poderiam ser bons ou não. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 10, 20 o seguinte: não quero dizer que os pagãos sacrificam, que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Ou seja, o que eles estão sacrificando ali aos ídolos dele? Será que é a demônios ou não? Mas Paulo fala, não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, então se afastem disso. O que eles estão sacrificando, se é para demônio, então que deixa para lá. Se não é para demônio, deixa para lá da mesma forma. Mas, de certa forma, tudo que eles faziam, todos os deuses que eles adoravam, por trás ali tinha, né, uma entidade demoníaca. Né? E a palavra que Paulo usa aqui realmente é essa aqui, daimônio. Que, assim, só trazendo mais um esclarecimento, quando Paulo usa daimônio aqui no grego, ele está falando justamente isso, né? Ou seja, a deuses, a divindades. Ele está fazendo essa referência. Para os pagãos, os demônios eram seres espirituais intermediários bons ou maus. Então, tinham vários demônios ali dentre os povos pagãos. Eles criam em deuses, mas criam também que existiam bons, né? Mas criam também que existiam deuses maus, espíritos maus. Trazendo para o nosso contexto brasileiro, a gente tem aqui o pessoal da macumba, do Olodum, enfim, esse culto afro-brasileiro, eles citam algumas entidades, alguns espíritos, que alguns são bons e outros são maus. Né? Então, assim, sempre vai ter essa crença, né, em espíritos bons e maus. Isso já era comum, isso é comum desde a origem da humanidade. Né? E a natureza inconsequente desse espírito mau associa com o mal e o mundo, tudo que acontece de maldade no mundo. Né? A gente coloca aqui que tudo que acontece de maldade do mundo é por causa de um espírito mau. E esse pensamento também é um pensamento não somente cristão, mas é um pensamento pagão também. Né? Os pagãos, os ímpios que creem em um mundo espiritual, eles vão entender que tudo que é de ruim é causado por demônios, espíritos maus. Batalha no céu. O arcanjo Miguel e o dragão. Versículo 7. Né, que a gente dá a nossa leitura bíblica em classe. Miguel é anjo, o príncipe dos filhos de Israel, na qualidade de arcanjo, lidera uma guarnição angelical. Então aí no capítulo 12 de Daniel fala, né, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Então aqui mostra que a gente já falou de Miguel, mas mostra Miguel se levantando para guerrear, né, um grande príncipe, né, mas que ele não é Jesus, ele é um anjo criado por Deus. A gente viu isso na lição anterior. O dragão é identificado como o próprio diabo e Satanás, isso está evidente no texto, e ele é identificado como uma antiga serpente, né, em uma referência à serpente do Éden. Vale ressaltar que no Antigo Testamento, a gente não vê ali nada no Antigo Testamento dizer que a serpente era Satanás. Essa revelação só veio no Novo Testamento, em Apocalipse. Ou seja, lá, né, no Antigo Testamento, para o judeu, para ele era uma serpente mesmo. Ele não tinha aquela mentalidade de que ali tinha o diabo usando a serpente e ela induziu, né, ou seja, o diabo induziu Eva a pecar e tudo mais. Não tinha esse pensamento, né, porque até mesmo o texto não diz isso.
né? E os judeus, eles vieram ter esse pensamento com relação ao diabo como sendo o agente da maldade depois do exílio. Eu vou falar disso um pouco mais na frente, mas depois que eles foram para o exílio e retornaram, é que eles foram ter esse pensamento, né, de que tinha uma entidade maligna ali por trás de tudo que não presta, né? Só que sempre agindo também de acordo com a permissão de Deus. Miguel é mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus, né, juntamente com seus liderados, expulsa Satanás e seus anjos do céu, né? E aqui a gente entra no versículo 8, a expulsão de Satanás. Eu vou passar logo aqui para a gente ver essa passagem, né? Diz assim, ó: houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. Apocalipse 12, 7 e 8. Há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás. Então aqui a gente tem uma certa disputa entre os expositores bíblicos. Essa passagem de Apocalipse está falando da queda original, que a gente leu lá em Ezequiel 28, Isaías 14, ou está falando de uma outra queda em um outro momento que vai acontecer somente na grande tribulação? Então aqui surge essa dúvida, né? Mas pelo contexto aqui de Apocalipse, eu entendo que é somente, né, algo que vai acontecer na grande tribulação, é uma referência realmente à grande tribulação. Outros já vão dizer, né, que não tem essa relação com essa queda original, que é algo realmente, e é o que eu penso de acordo com o contexto de Apocalipse, né? Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus. Alguns vão dizer que Satanás ele ia ter o céu, ele tinha esse acesso ao céu, e depois que Jesus subiu aos céus, a interpretação daquela passagem de Apocalipse é essa, né? Ou seja, quando Jesus realizou sua obra, Satanás perdeu, ele perdeu esse acesso aos céus. Também isso acaba se tornando um pouco de especulação. Hernandes Dias Lopes cita isso no seu livro, mas fazendo uma referência a um outro livro, né? Então, se você ler o comentário de Apocalipse de Hernandes Dias Lopes, ele vai dar uma enrolada e não vai explicar. Ele não vai explicar. Ele vai entrar em alguns detalhes, mas ele não vai dizer de forma definitiva que queda é essa, né? E alguns usam essa passagem de Jó para reforçar esse argumento aqui de que Satanás tinha acesso a Deus e não tem mais. Aqui do Antigo Testamento tem várias passagens, essa de Jó, né, que deixa bem claro, né? Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, parece que está lá os anjos se apresentando diante de Deus e Satanás aparece junto. Será que ele tem realmente esse acesso, né? E se for isso, será que ele continua tendo esse acesso a Deus? Ou significa, no caso, aos céus, e agora ele não tem mais, depois que Jesus realizou sua obra? De certa forma, eu vejo isso como algo irrelevante, porque ele já está a sua derrota já está decretada. O próprio Jesus falou: eu via Satanás como raio cair do céu, né? E aqui esse via, né, é uma ação contínua, ou seja, ele está sempre caindo, ele está sempre em queda, né? Ele caiu lá no início, ele continua caindo, ele caiu na obra quando Jesus realizou sua obra, ele cai o tempo todo, né? Ou seja, é algo contínuo que Jesus está vendo. Então essa passagem aqui que Jesus fala, né, via Satanás cair, né, pode ser também que ele contemplava a queda de Satanás enquanto os 70 pregavam o evangelho. O evangelho era pregado pelos esses 70 discípulos e ali Satanás teve uma derrota. Não, de certa forma, ele é um derrotado, e quando nós pregamos o evangelho, quando nós oramos, quando nós fazemos a obra de Deus, ele está nessa queda contínua, porque ele está perdendo, né? Então pode ser que esse cair aqui está referindo à sua derrota, né, que já está decretada. A vitória final sobre Satanás. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ou seja, a obra de Cristo completa, realizada, aí foi que decretou a derrota de Satanás. Então, a gente não tem aqui duas entidades brigando de igual para igual, como se Jesus e o diabo fossem ali duas forças que estão disputando um domínio do reino espiritual. Não, isso não é verdade. Ele já é um derrotado, ele já perdeu. Então, a obra de Cristo já derrotou Satanás, já mostrou que ele é um derrotado. A partir daí, as acusações do diabo contra nós caíram por terra. Ele não tem mais o poder de nos acusar, porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
e quem é Deus quem o justifica, Romanos 8:33. Ou seja, nós já somos justificados. Então o crente salvo em Jesus Cristo, ele está livre, né, da acusação de Satanás. O crente salvo em Jesus Cristo não pode sofrer nenhum tipo de possessão demoníaca, mas a gente vai estudar isso na próxima lição, que é possível ele sofrer uma certa opressão, tentação, mas possessão não, né? Ou seja, o crente salvo está livre de possessão demoníaca. No Apocalipse vemos que Miguel e seus anjos vencem o dragão e seus demônios, e o mérito da vitória, porém, não cabe ao arcanjo, pois esse sempre atuou no nome do Senhor, né? E mais adiante o diabo é amarrado por 1000 anos para finalmente ser lançado no lago de fogo. Então a gente volta aqui ao texto de Apocalipse, onde Miguel vence o dragão, né? Ou seja, ele vence pelo nome do Senhor, então ele já é um derrotado, né? Se o próprio Miguel já venceu, Cristo venceu ele na cruz, então nós, como crentes em Cristo Jesus, também temos o poder de vencer. Já sabemos o seu desfecho final, que ele vai ser amarrado, vai ser lançado no lago de fogo, então a gente não tem que temer o diabo, ficar com medo do diabo, né? Com medo dele tragar, né, a nossa alma, porque nós já estamos em Cristo. Agora, aquele que não está em Cristo, esse sim está sujeito, né, a todo tipo de manipulação demoníaca. Diante das arremetidas do adversário, que vão acontecer, sejamos valentes e confiantes na pronta intervenção divina, pois temos nessa luta uma gloriosa promessa. Que promessa é essa? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés, a graça de vosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Né? Romanos 16:20, aqui o apóstolo Paulo está no finalzinho aí do livro da sua carta aos Romanos, e ele está colocando aqui justamente que a vitória já foi decretada. Ele vai tentar? Vai. Ele vai querer nos oprimir? Vai. Mas nós temos que estar confiantes. Nós temos as armaduras de Deus para vencer Satanás. Né? Então a gente vai falar também em outras lições sobre a questão da armadura, mas o que tem que ficar claro é que essa luta existe. Né? A gente vê algumas igrejas ignorarem a questão da batalha espiritual, alguns pregadores, alguns pastores ignoram por completo, mas a gente tem que conhecer o nosso inimigo e saber que ele está ao nosso derredor. Então a gente tem que saber que existe essa luta espiritual, mas que nós temos as ferramentas e aí necessárias, né? Ou seja, nós temos as nossas armaduras para lutar contra as astutas do inimigo. O maioral dos demônios. Vamos entrar aqui em mais um tópico. A serpente. O termo dragão, que é usado ali, né, no grego, né, na passagem de Apocalipse, dracon, e traduziu aí na Septuaginta. Septuaginta é a tradução da Bíblia do Antigo Testamento, né, do hebraico para o grego. A palavra Tanim e Leviatã. Né? Tanim e Leviatã, monstros, animais e serpentes, ou seja, era usado para fazer referência a serpentes. Né? E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente, ou seja, Tanim, e quando traduziu para o grego foi dracon, né? Ou seja, dragão pode ser uma referência a uma serpente, simplesmente não a um dragão, ou enfim, como a gente vê aí nos filmes. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse, né? E aqui é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então aqui foi a nossa leitura inicial, né? E aqui a gente observa que esse dragão é a antiga serpente, né, que enganou Eva, né? Ou seja, é o próprio Satanás. Então aquilo que eu já tinha falado anteriormente, essa revelação só vem aqui no Novo Testamento. Então no Antigo Testamento eles não tinham essa revelação de que a serpente era Satanás agindo, e ele é perito em enganar, como fez com Eva e ainda hoje está, e ainda faz hoje, né? É uma de suas especialidades. O apóstolo Paulo vai alertar aqui, né? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo, 2 Coríntios 11:3. Então significa que ele ainda está querendo enganar os crentes por aí. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Um pouco não, muito cuidado. Temos aí que orar, jejuar, buscar a presença de Deus para que nós não sejamos enganados, né, com as suas palavras, com seus pensamentos que vão colocando aí na nossa mente. Satanás. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. Na verdade,
né, a gente não sabe exatamente o seu nome, porque os nomes que a gente fala, se refere a ele, são simplesmente qualidades dele, né? Ou seja, qualidades entre aspas, né? Adjetivos que qualificam as suas ações, vamos colocar assim. O nome mais conhecido vem do hebraico, que é Satã, traduzido para nós como Satanás, mas o significado é adversário. Então, quando a Bíblia fala Satanás, está falando assim, o adversário de Deus e do seu povo. É no prólogo do livro de Jó que Satanás aparece pela primeira vez como ser espiritual que acusa o justo diante de Deus. Então, ele está acusando Jó, ele se prontifica, ele se coloca como um adversário de Jó e, ao mesmo tempo, um adversário de Deus. As Escrituras revelam, primeiramente, como seu nome pessoal quando introduz o rei Davi a fazer o recenseamento. Davi faz um censo, que é contra a vontade de Deus, e o texto de Crônicas vai dizer, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Isso aqui é importante, essa passagem aqui, porque quando a gente lê em 2 Samuel 24:1, vai dizer que Deus fez com que Davi fizesse o censo. E aí quando você lê 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21:1, parece que tem uma, como se diz assim, a Bíblia está se contradizendo, nós temos uma contradição. Então parece que tem uma contradição e muitos vão usar esses versículos para dizer que a Bíblia se contradiz. Como que lá em Samuel é Deus que incita Davi a fazer o censo e agora é Satanás, não é mais Deus. E a palavra usada aqui é justamente, né, Satã, que significa adversário. A gente tem que ver o contexto, né? 2 Samuel foi escrito antes do exílio, Crônicas foi escrito depois do exílio. Quando o povo foi para o exílio, eles adaptaram a teologia que eles já conheciam, ou seja, a teologia ali do Antigo Testamento, dos escritos que eles tinham até o momento, né, do Pentateuco e os livros históricos, eles já tinham esses escritos. Eles adaptaram um pouco a questão, né, da realidade que eles estavam vivendo ali no exílio, porque lá no exílio tinha também os ensinamentos sobre os espíritos malignos. Então eles entenderam que existe, né, ou seja, esse espírito maligno que faz com que acontecem coisas ruins, esse espírito é o inimigo de Deus, ele é o adversário, né? Então eles trouxeram essa ideia e quando Crônicas é escrito, eles usam que Satanás fez com que ali Davi fizesse esse censo, que era contra a vontade de Deus, né? Agora, por quê? Né? Ou seja, se um é Deus, outro é Satanás. Porque mesmo Satanás fazendo isso, ele está fazendo debaixo da permissão de Deus. Ou seja, ele só age se Deus permitir. Então, se Deus não permitir, ele não vai agir. Por que a Bíblia fala que um espírito mal da parte do Senhor tomava conta de Saul, por exemplo, né? Ia perturbar Saul. Esse espírito mal era um demônio, mas que ele ia segundo a permissão de Deus. Ou seja, Deus em si não vai levar ninguém a pecar. Deus não vai fazer ninguém pecar. Deus não vai perturbar ninguém, né? Mas ele permite que os demônios façam isso. Então, do ponto de vista do povo judeu ali do Antigo Testamento, tudo acontecia porque Deus permitia. Então, tudo que acontecia era Deus que permitia, né? Então, se foi um espírito maligno que incitou Davi a fazer, mas foi Deus que permitiu. Então Deus está ali agindo de toda forma, né? Então, por isso que em Samuel é escrito que Deus incita Davi a fazer o censo, e aqui em Crônicas é Satanás que incita, mas de certa forma é Deus da mesma forma, ou seja, só debaixo da permissão de Deus. O tempo todo foi quem? Foi Satanás, mas debaixo da permissão de Deus. Não sei se ficou claro, né? Às vezes é um pouco complicado explicar aqui assim, só falando, né, e sem riscar no quadro, né, sem mostrar os paralelos das passagens, mas qualquer coisa a gente tira as dúvidas aí nos comentários. O diabo. Diabolos, a palavra diabolos do grego, né, significa caluniador. É usado com referência na Septuaginta para traduzir a palavra Satã, ou seja, adversário. Então, a palavra Satã também é usada, né, para traduzir, né, traduzida também para o grego como diabolos, como caluniador,
isso vai depender do contexto, né? Vem do verbo diábulo, que significa acusar, difamar, enganar, provocar um desacordo, ou seja, é aquele que está lá para perturbar o tempo todo, né? E Jesus falou que a natureza dele é a mentira, né? Ou seja, vós tendes por pai o diabo, que quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Né? Então, o diabo ele vai mentir o tempo todo. Ele é o pai da mentira, ele nunca fala a verdade. E a gente vê aí, em algumas igrejas, rituais de exorcismo que acontecem em entrevistas com o diabo. Eles querem saber o que o diabo fez, de onde ele vem, o que ele vai fazer, né, qual é a sua ação, e fica aquele negócio. E muitos livros sobre batalha espiritual foram escritos baseados em entrevistas com o diabo e não na Bíblia. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O próprio Peter Wagner, que eu citei na primeira aula, né, em seus livros ele coloca coisas que ele pegou de entrevista com o diabo, né, e não está na Bíblia, e ali eles criam toda uma teoria. Mas se a Bíblia fala que ele é o pai da mentira e tudo que ele fala é mentira, como é que eu vou, né, escrever um livro falando de batalha espiritual e colocar o que o diabo falou? Não dá para fazer isso. Então ele mente o tempo todo. Então não dá para fazer isso. O diabo tem que ser expulso, né? Quando tem alguém endemoniado, a gente tem que chegar na autoridade de Jesus e expulsar, e não ficar fazendo entrevistas com ele, perguntando uma coisa ou outra, né? Ou se ele é o pai da mentira, não dá para acreditar em nada que ele fala. A sua habitação ainda não é o inferno, né? Ou seja, ele ainda não está no inferno, mas ele será lançado nesse lugar, né? O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ele será derrotado e lançado no lago de fogo. Tópico 4. O poder de Jesus sobre os demônios. O contexto bíblico. Há relativamente poucos registros sobre demônios no Antigo Testamento. Então a gente viu aí que tem algumas passagens que fala de espíritos malignos, né? E a Septuaginta ela traduz 4 termos do hebraico por daimonion. Esses 4 termos o escritor da revista não cita, mas eu procurei aí algumas literaturas, não sei se são esses termos que ele está fazendo a referência, mas que são termos usados no Antigo Testamento para fazer referência a espíritos malignos, que é Satã, Sátiros, Shed e Lilith. Se alguém souber de outros termos, coloque nos comentários. Se eu estiver equivocado sobre esses termos, né, também podem me corrigir. Eu vou colocar no comentário depois aí, na descrição do vídeo, quais passagens usam esses termos, para você depois conferir na sua Bíblia. Então, eu não coloquei aqui no slide, era para ter colocado, mas, enfim, depois eu coloco na descrição do vídeo, para você saber quais são as passagens que vão usar esses termos aqui que eu citei. Os demônios são anjos caídos que se uniram a Satanás na sua rebelião contra Deus. Isso aqui a gente já falou no começo, né? Ou seja, aqueles que seguiram Lúcifer ali, eles foram expulsos do céu e hoje são aí os demônios que atormentam a todos aí, né, que estão fora do domínio do reino de Deus. Os demônios são identificados no Novo Testamento como espíritos imundos, e estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, Lucas 4,33. Olha só, alguém que estava na sinagoga, indo para a igreja, né, manifestou endemoniado ali. Os espíritos malignos e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ou seja, espírito maligno também é usado no Novo Testamento. Eles são malévolos e podem entrar em pessoas, ou seja, né, e causam doenças. Em alguns casos eles causam doenças. Eis que um espírito toma, de repente, o toma e de repente clama e o despedaça até espumar. E só o larga depois de ter quebrantado. Lucas 9,39. Ou seja, aqui a gente tem um jovem que ele provavelmente é epilético, né? Ou seja, ele tem essa doença, mas ela é causada por um espírito maligno. Então a gente vê alguns casos na Bíblia, né, de um cego e mudo, que também é causado por um espírito maligno, por um demônio. Né? A gente tem também um que é somente mudo. Tem o outro também que é uma mulher que anda recurvada ou encurvada, né? Ou seja, uma mulher que também ela tem um espírito maligno. Então, quando Jesus vai curar essas pessoas, ele expulsa esse espírito maligno, esse demônio. Mas nem todas as enfermidades têm origem demoníaca. Jesus ele
né? Em alguns momentos ele expulsava demônios, ele efetuava curas, né? Mas ele não necessariamente considerava que toda enfermidade tinha ali, estava relacionado a um espírito maligno. Então tem enfermidade que é natural, que é normal, que vai ter, né? Tem um livro do cara chamado Osborne, Curai Enfermos e Expulsai Demônios. Esse livro ele vai defender que toda enfermidade, toda enfermidade é porque tem um espírito maligno ali por trás. É um câncer, é o espírito do câncer. É uma gripe, é o espírito da gripe. Então, isso é errado, né? Esse livro ele não é um bom livro, né? Ele pode ser um bom livro para você estudar, para entender o que eles falam. No entanto, de acordo com a Bíblia, algumas enfermidades são naturais. E quando Jesus expulsava demônio, sempre estava vinculado ali, né, o desejo de evangelizar aquela pessoa, né, de salvar aquela alma. Então Jesus não necessariamente está preocupado só em expulsar o demônio e fazer o exorcismo, mas Jesus está ali preocupado com a pregação do evangelho. Então a pregação do evangelho está vinculado, né, ao fato de Jesus expulsar demônio. E as curas também. Às vezes Jesus estava curando para realizar ali uma pregação para que as pessoas se salvassem, para aquela pessoa que estava sendo curada também se salvasse. Então o objetivo de Jesus sempre era pregar o evangelho do reino de Deus, né? Então tem gente por aí expulsando o demônio por expulsar, mas esse não é o propósito ali do ensino sobre expulsar demônio no Novo Testamento, mas sempre é vinculado à pregação do evangelho. O triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então ali Jesus já vence Satanás desde o começo do seu ministério. O diabo está derrotado preliminarmente. O que diz aqui João 12:31? Agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado, e o juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16:11. Então aqui a gente vê que ele já está julgado, já está condenado, ele já foi derrotado. Mesmo assim ele continua se opondo à obra de Deus. Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo. Paulo vai dizer aqui que ele tinha um espinho na carne, e ele fala assim, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12:7. O porquê que Paulo está falando isso? Será que o que significa esse espinho na carne? A gente não sabe exatamente o que é, mas tinha ali uma influência de Satanás. E o impedimento de jornadas missionárias. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. 1 Tessalonicenses 2:18. Então tem aí uma guerra espiritual que Satanás ele quer impedir a todo custo a evangelização, ou seja, que o evangelho chegue até as pessoas. Porque o diabo sabe que a partir do momento que a pessoa crê no evangelho, ele não tem mais autoridade, ele não tem mais influência sobre aquela vida. Então, a melhor maneira de evitar possessão demoníaca é pregar o evangelho, ou seja, pregar o evangelho para a pessoa se converter. Agora, depois que a pessoa está possessa, não adianta você chegar lá, abrir a Bíblia e começar a pregar para a pessoa, não. Quando a pessoa está possessa, aí você vai expulsar. Ou seja, na autoridade de Jesus já vai expulsar o demônio. Então, é claro que depois que você expulsar, aí você vai sentar com essa pessoa, vai abrir a Bíblia e vai ensinar para que ela possa crer no evangelho e não voltar ao demônio. Porque se ela não crer no evangelho, ela vai continuar ali sendo porta aberta para o diabo retornar para ela. Então, enfim, isso é um tema de uma próxima lição, mas já deixando bem claro que nós temos que pregar o evangelho e o diabo vai tentar impedir a todo custo, porque ele sabe que quem crê no evangelho já não tem mais a possibilidade de ser possesso. Nós não devemos ignorar suas astúcias. Por quê? A Bíblia fala para nós vigiarmos. O apóstolo Paulo ele vai falando aí, da 2 Coríntios 2, e ele chega a uma parte que ele fala assim, porque não ignoramos os seus ardis. E o papel do crente é justamente esse, estar consciente dessa batalha espiritual, vigiar e orar. Foi o que Jesus falou, e sabe que o diabo está o tempo todo tentando nos fazer pecar, nos oprimir. Ele não pode tomar posse de nós, ou seja, uma possessão demoníaca com o crente não vai existir, mas de certa forma os seus dardos inflamados estão aí. Então ele pode nos atingir de alguma forma,
né? E para que isso não aconteça, para que nós estejamos preparados, nós temos que estar conscientes dessa guerra espiritual e orar e vigiar. Em breve Deus esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Novamente esse versículo de Romanos 16, 20. Né? E aqui esmagar, né, tem esse significado de dominar, né? Ou seja, tem um domínio sobre a criação e exercer domínio sobre todas as coisas. Né? Ou seja, Deus ele vai esmagar, ou seja, ele vai acabar com Satanás, ele vai derrotar por completo, né, e vai mostrar que o domínio é dele. Então, Deus ele vai restaurar esse domínio que ele tinha lá desde o princípio. Né? A ideia era justamente essa, que tudo estivesse voltado para Deus, todos adorassem a Deus. Por causa do pecado, nem todos fazem isso. Né? Satanás tem o domínio sobre as vidas das pessoas, dos ímpios, mas tem uma passagem que sabemos aí que no fim dos tempos deixa bem claro que no final todo joelho se dobrará. Né? Então nesse dia, ímpio, crente, todo mundo vai se dobrar, quando Jesus voltar em glória. Ou seja, todo joelho se dobrará. E aí não vai ter Satanás, não vai ter ninguém, tudo vai estar ali no domínio de Deus. Né? Ou seja, ele já domina todas as coisas, mas Satanás será derrotado por completo no final de todas as coisas. Conclusão: os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Então o que a gente tem aqui é que nós sabemos que nós temos autoridade, todo crente. Não é só alguns especialistas em expulsar demônios, alguns especialistas, uns crentes mais fortes, não. Todos os salvos em Jesus Cristo têm poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada disso vai nos fazer mal. Isso aqui Jesus falou para todos, não foi só para uns específicos, não. Foi para todos. Então todo crente tem que estar ciente, né, que é salvo em Cristo pela fé, né, tem que saber que tem o Espírito Santo e que tem autoridade sobre os demônios. Encerra aqui nossa aula. Eu não sei quanto tempo passou, né? Mas se tiver demorado muito, eu peço desculpas. Mas assim, o conteúdo é esse, é um conteúdo denso, é um conteúdo complicado. Eu não gosto de pular nada, né? Eu gosto de abordar toda a lição. Então, se você chegou até aqui, assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, deixe seu like, né? Que aí a gente sabe se você está gostando ou não. A gente vai tentar melhorar cada vez mais. E acesse aí o site do EBD em Foco. Tenho certeza absoluta que você vai ser ricamente abençoado com o conteúdo que a gente tem. Os slides, os cursos de capacitação, tem vários cursos lá que vão te ajudar, né, a ser um professor melhor. Né, e até a próxima aula.